Muito bem, nós vamos aqui para mais uma resolução de mais um conteúdo, né, tratando agora sobre a radiciação. Nós vimos aí já a potenciação, que é uma multiplicação de fatores iguais, e agora vamos ver a radiciação. Na matemática, nós encontramos vários inversos. Por exemplo, o inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação, a divisão. E o inverso da potenciação, nós temos a radiciação. Então, a radiciação é uma operação inversa da potenciação, ok? Então, vejamos aqui. Então, nós já sabemos também que, vamos aqui dar um destaque, certo? Em algumas questões interessantes aqui, ó. Já sabemos que a raiz quadrada de 16, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, vai dar 16, certo? É 4, né? Por quê? Porque o 4 elevado ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 4 vai dar exatamente o 16. Ok? Por exemplo, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? 5 elevado à terceira é igual a 125. Outro exemplo aqui que eu poderia colocar, a raiz quadrada de 49. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 49? No caso aqui vai ser 7. Ó. Porque aí, 7 elevado ao quadrado vai dar 49. 49. Outro exemplo que eu poderia destacar aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 81. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 81? 9. Pois 9 elevado ao quadrado vai dar 81. Nós podemos também, outros números aqui se fosse necessário, mas vamos colocar mais um. Por exemplo, a raiz quadrada de 64. O número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 64. 8, né? 8 vezes 8 é 64. Então, 8 elevado ao quadrado vai dar exatamente 64. Ok? Então, a operação inversa da potenciação. Vejamos aqui alguns dados interessantes. A raiz enésima de um número real. Precisamos identificar alguns elementos, alguns termos importantes aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, a raiz enésima de A é igual a B. Isso implica dizer que B elevado a N é igual a A. Exatamente isso, certo? Exatamente isso. Então, nós precisamos identificar alguns elementos aqui. Primeiro, o N. O N é o índice do radical, certo? O N. Deixa eu só pegar aqui essa cor. O N é o índice do radical. Índice. É o índice. O A, o Vzão aqui, ó, ele é o que? É o símbolo do radical. Símbolo do radical. O A, nós podemos identificar o A como sendo radicando. Radicando. E o B é a raiz. Então, eu preciso identificar esses elementos aqui, tá certo? Eu preciso ter isso bem claro na minha mente. Esses elementos aqui, né, mais uma vez, aqui nós temos o índice, aqui nós temos o símbolo do radical, né, nós temos aqui o radicando, nós temos aqui a raiz, certo? Nós temos aqui a raiz. Então, esses pontos interessantes destacarmos bem, tá certo? Vamos adiante aqui, no estudo da radiciação.
Determinação da raiz enésima. Interessante isso aqui. Determinação da raiz enésima. Deixa eu só frisar aqui o meu teclado. Certo? Só destacar aqui esse ponto aqui, raiz enésima, certo? De um número real. Então, nós temos aqui, certo? Determinação do número da raiz enésima de um número real, ou seja, a enésima de A. Então, nós temos aqui alguns casos. O primeiro caso, se n é um número natural maior ou igual a 2, ó, certo? O n. No caso aqui, eu quero destacar o n aqui, ó. Esse n aqui. Esse n aqui, ó, é um número natural maior ou igual a 2. Então, vejamos aqui esses casos. O caso aqui. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 49, nós sabemos que é 7. 7 vezes 7 é 49. A raiz cúbica de 125 é 3. 5. 5 elevado à terceira é igual a 125. E a raiz quarta de 81 é 3, né? É 3. 3 elevado à quarta, né? Nós temos aí claramente 81, certo? Então, o que é que nós podemos destacar aqui? Raiz quarta, né? Raiz quarta aqui é a mesma coisa de 3 a quarta, a mesma coisa se multiplicar aqui, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3, 9, 27, 3, 9, 3 vezes 27 vai dar 81, certo? Claro, né? Vamos para o segundo caso. Determinação da raiz enésima de um número real. Quando o número aqui, ele for menor do que zero. Quando ele for menor do que zero, o A menor do que zero, e o índice n, certo? É um número inteiro diferente de 1. Diferente de 1, certo? Número inteiro diferente de 1. Certo? Então, nesse caso aqui, nós temos esses exemplos aqui, ó. Raiz cúbica de menos, certo? 7 menos 1000. Raiz cúbica de menos 1000 vai dar exatamente menos 10. Exatamente menos 10. Certo? Menos 10. Deixa eu sacar aqui. Raiz quinta de menos 1024. Exatamente, menos 4. Raiz cúbica, certo? De menos 27. Vai dar menos 3. Mas, professor, o senhor não falou que não existe raiz quadrada de números negativos? Sim, raiz quadrada. Lembrando aqui que o índice aqui, ó, ele é ímpar, certo? É interessante que nos números nós podemos identificar um número ímpar da seguinte forma, por exemplo, 2n mais 1, certo? O n aqui, vamos supor que eu coloque aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1, então 2 vezes 1, 2 com 1, 3, ó, certo? Vamos supor que é 2 vezes 2, certo? Vai dar 4 mais 1, vai dar 5, e assim por diante, certo? Então, um número ímpar. Aqui é um número ímpar. E aqui é número ímpar. E aqui é outro número ímpar. Então, raiz quadrada de números de índice ímpar, de base de radicando negativo, você consegue extrair, tá certo? Então, um dado interessante aqui. Então, sendo A um número real menor do que zero, ó, o A é um número menor do que zero, o A aqui, ó, ele é menor do que zero, ó, menor do que zero, certo? Natural ímpar, certo? E N, aí N, um número natural ímpar, exatamente como eu estou me referindo aqui, ó, o índice, Q2, certo? Natural ímpar, Q2, dizemos que raiz enésima de A corresponde ao número real não negativo, B, tal que B elevado a N é igual a A, certo?
Aí aqui a raiz enésima de A é igual a B, implicando dizer que B elevado a N é igual a A. Ok? Então, traduzindo, seria isso aí que nós explicamos aqui, tá certo? Esses casos aqui, para esse segundo caso, A menor do que zero. À medida que vamos exercitar, a gente vai percebendo claramente essas diferenças. Determinação da raiz enésima de um número real. Terceiro caso, quando A ele é menor do que zero e N é um número natural par diferente de zero. Certo? Agora vai entrar a questão dos números, certo? Que nesse caso, raiz quadrada do número negativo nos reais. Então, não vai existir. Então, não existe raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de menos 16, certo? Em reais. Não existe. Não existe em reais. Não existe em reais. Por quê? Porque não tem como eu multiplicar, certo, duas vezes o número por ele mesmo e o resultado é um número negativo. Veja bem aqui, a raiz quadrada de 16 não deveria dar aqui menos 4? Então vamos colocar aqui, menos 4 vezes menos 4. Então o resultado aqui deveria dar, de acordo com a raiz aqui, menos 16, né? Mas não tem como. No produto dos números inteiros, o resultado aqui dá um número negativo. Então, aí, 4 vezes 4 vai dar 16, aqui, ó. E aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, deveria dar um número negativo. Então, nos reais, não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Vejamos outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz quadrada de números negativos nos reais. Então, isso aqui não existe, certo? Não existe em reais. Não existe. Repito mais uma vez, porque não tem como você multiplicar dois números negativos e o resultado dá um número negativo. Aqui no caso, 1 vezes 1 vai dar 1, e aqui vai dar um número positivo e não negativo. Tá certo? Então, por essa razão, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Ok? Então, são esses três casos, certo? Que nós queríamos trazer, certo? Sobre a questão da radiciação. Sempre destacando aqui, lembrando, né? Raiz enésima de A, certo? A raiz enésima de A é igual a B, implicando dizer que B elevado a N é igual a A. Tá certo? Então, fiquemos aqui com essa videoaula e logo após vamos tratar sobre a questão das propriedades com os radicais. Ok? Então, até lá.